Vamos refletir um pouco a respeito da Páscoa e principalmente, em especial, a respeito da Semana Santa. A Páscoa é a maior festa cristã, pois Jesus ressuscitou, e isso fez toda a diferença para que ele não fosse somente um profeta. A Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, é o período de preparação para esta grande festividade, que é o centro da fé cristã. A Semana Santa é a mais importante celebração da Páscoa e começa no Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento e é aclamado pela multidão que joga ramos pelo caminho. Nas celebrações feitas no Domingo de Ramos, ocorre a bênção dos ramos, que os fiéis levam para suas casas e os mantêm para a proteção do lar. Parte desses ramos que são bentos nas celebrações serão queimados e serão transformados em cinzas que serão utilizadas na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. Durante a Semana Santa, em algumas igrejas é feita também a belíssima celebração chamada Ofício das Trevas. Ela nos remete a uma profunda oração e a meditação sobre a Semana Santa. Na Quinta-feira Santa, as dioceses e arquidioceses fazem uma missa reunindo os sacerdotes para a bênção dos santos óleos. Esses santos óleos serão utilizados no batismo, no crisma e na unção dos enfermos. Já na quinta-feira também começa o Tríduo Pascal. Essa é uma única celebração dividida em 3 dias. Começa na quinta, passa pela sexta e termina no Sábado Santo. Apesar de ser conhecida como celebração do lava-pés, a Quinta-feira Santa é oficialmente chamada de Ceia do Senhor. É nesta oportunidade que Jesus fez a instituição da Eucaristia, enquanto se reunia com os seus discípulos. Lavar os pés, na época de Jesus, era um costume que o povo tinha para com aqueles que chegavam nas casas e estavam com os pés envoltos pelo suor e pela poeira, já que na época as ruas eram todas de chão batido. Ao lavar os pés, os que chegavam às residências sentiam-se acolhidos e estavam também sentindo-se aliviados da jornada que tinham feito. Como essa tarefa era feita pelos serviçais ou pelos filhos mais novos, ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus nos ensina um grande fundamento do cristianismo, que é o de servir sempre. A celebração da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa transcorre normalmente, com a entrada do sacerdote e toda a liturgia. Porém, ao final dela, não é dada a bênção final, mas é feita a transposição do sacrário de seu local habitual para um sacrário provisório e é feita ali a adoração ao Santíssimo Sacramento e em seguida começa a vigília. Esta vigília nos relembra a ida de Jesus ao Horto das Oliveiras, onde com os seus discípulos ele foi rezar. É lá também que os discípulos dormem enquanto Jesus pede ao Pai que, se possível, afaste dele o cálice, demonstrando a sua humanidade e o sofrimento que ele iria viver. Jesus chega a suar sangue. Ao mesmo tempo, essa atitude de Jesus mostra a obediência que ele tinha a Deus, quando diz que seja feita a vontade do Pai. E nós temos a coragem de aceitarmos a vontade de Deus? É na Quinta-feira Santa também que Jesus é traído por Judas. E nós? Será que também não traímos a nossa fé? Jesus é preso. Pedro corta a orelha do soldado Malco e Jesus revela que, se desejasse, os anjos de Deus o libertariam. Essa atitude demonstra que Jesus continua fiel à vontade de Deus. Ao curar o soldado ferido, recolocando a sua orelha, Jesus dá ali mais um sinal de sua divindade. Mais tarde, Pedro negou ser discípulo de Jesus
por 3 vezes antes do galo cantar. E nós, quantas vezes já negamos ao Cristo a nossa fé? A Sexta-feira Santa é o segundo dia do Tríduo Pascal. É intitulada Paixão do Senhor e começa às 15 horas, que é o horário em que Jesus teria entregue o seu Espírito. A celebração de sexta-feira começa em silêncio. Não há canto de entrada, nem sinal da cruz, e nem o rito inicial, pois é a continuação da quinta-feira. O altar está desnudo. Nenhum objeto, vela ou até mesmo a toalha se encontram sobre o altar. Neste dia, Sexta-feira Santa, a cruz é o altar. É ali onde Jesus se oferece para a salvação da humanidade. O sacerdote vem em procissão, prostra-se diante da cruz. E nesta celebração, lembramos que Pilatos lavou as mãos. E nós? Quantas vezes não lavamos as nossas mãos ao deixar de tomar as atitudes certas, por medo, por achar o que os outros vão pensar de nós? O povo, na sexta-feira, escolhe Barrabás ao invés de Jesus. E nós? Quantas vezes fazemos a escolha errada? Fazemos a escolha daquilo que não é certo? Jesus, a caminho do Calvário, cai por 3 vezes. Isso nos faz lembrar que em nossa jornada também cairemos. Mas o importante é não desistir, é continuar a caminhada para cumprirmos a nossa missão. Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. E isso nos faz lembrar que também podemos e devemos ajudar aqueles que estão na jornada. E também nos lembra que muitas vezes nós também precisamos de ajuda, precisamos de socorro, porque somos humanos. Durante a sua ida ao Calvário, Jesus encontra as mulheres. As mulheres consolam Jesus e ele, o Cristo, as consola. E isso nos lembra que nós também devemos consolar para sermos consolados. Nesse trajeto para o Calvário, Madalena surge, enxuga o rosto de Cristo, e naquele pano fica estampada a imagem do rosto de Jesus, como a nos dizer que aqueles que ajudam levam a marca do Cristo. Jesus, depois de uma longa caminhada, de açoites e de muito sofrimento, chega ao Calvário e nos lembra que também teremos que passar por provações para cumprir a nossa missão. Jesus é crucificado entre 2 ladrões, lembrando que em nossa missão teremos sempre aqueles que nos criticam, mas igualmente aqueles que nos apoiam. E nós? Agimos como Dimas, o bom ladrão, e apoiamos, ou agimos como o mau ladrão e criticamos inclusive a missão dos outros? Jesus está pregado na cruz e tem sede, e lhe oferecem fel, mostrando que na nossa caminhada nem sempre teremos o que pedimos. O discípulo João, a mãe de Jesus, Maria, além de Maria de Cleofas e Maria Madalena, estavam aos pés da cruz de Jesus, demonstrando que nos momentos de dificuldade, somente aqueles que realmente nos amam estarão ao nosso lado. E nós estamos ao lado daqueles que precisam do nosso apoio, do nosso auxílio, do nosso socorro. Às 3 da tarde, Jesus entrega seu Espírito e o céu escurece, mostrando que a luz que estava no mundo fica ausente, o que nos faz lembrar que nós também devemos ser sempre luz, pois a escuridão só aparece quando a luz se apaga. Somos, portanto, convidados a agir da maneira certa para iluminar o mundo ao nosso redor.
Durante a celebração da Sexta-feira Santa, ocorre o beijo, a reverência ou o toque na cruz, não na imagem, mas na cruz. E a explicação está na antífona proclamada nesta celebração: Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. A celebração se encerra sem bênção final, pois terá a continuação no sábado de Aleluia, o sábado santo, o sábado maior. No sábado santo, terceiro e último dia do tríduo pascal, é chamado de Vigília Pascal e tem 4 momentos específicos, e os 4 elementos estão presentes nesta liturgia. A liturgia da luz, representando o fogo, a liturgia da palavra, representando o ar, a liturgia batismal, representando a água, e a liturgia eucarística, representando a terra, pois o trigo de que se faz o pão e a uva da qual se faz o vinho são frutos da terra e do trabalho do homem. A celebração é à noite. A igreja começa toda escura, o altar continua totalmente desnudo. Do lado de fora, o celebrante inicia com a liturgia da luz, com a bênção do fogo novo, a entronização do novo círio pascal, que será utilizado nas celebrações até Pentecostes, e também depois, nos batizados, até outro sábado santo, quando o novo círio será entronizado. O círio pascal representa Cristo, a luz do mundo, e o sacerdote proclama 3 vezes: Eis a luz de Cristo. E a assembleia toda responde: Demos graças a Deus. Durante a celebração, as velas que os fiéis trazem devem ser acendidas do círio pascal ou de pessoas que acenderam suas velas do círio pascal. Na sequência, ocorre então a proclamação da Páscoa, a volta do Glória e dos sinos que durante a Quaresma não ocorriam. A liturgia da palavra é especial, com até 7 leituras e respectivos salmos do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho do dia. Nas celebrações mais curtas, pelo menos 3 leituras: a da criação do mundo, a do sacrifício de Abraão e a travessia do Mar Vermelho, e seus respectivos salmos devem ser proclamados. A liturgia batismal começa com a bênção da água e depois com o batismo, primeira Eucaristia e o crisma de catecúmenos. E por fim vem a liturgia eucarística, a primeira consagração das hóstias após a instituição da Eucaristia, já que na Sexta-feira Santa não houve consagração, e se houve distribuição da comunhão é porque as hóstias haviam sido consagradas na Quinta-feira Santa. Uma das muitas dúvidas que muitos fiéis têm é com relação ao fato do tempo, o fato de Jesus morrer na Sexta-feira Santa e já ser proclamada a sua ressurreição no sábado, o que não daria 3 dias. É preciso lembrar que o nosso calendário atual é diferente do calendário utilizado na época de Jesus. Atualmente, o dia começa aos primeiros segundos da madrugada, ou seja, logo após a meia-noite. Mas os judeus começavam a contar o dia ao surgir da primeira estrela, ou seja, no final do entardecer ou início do anoitecer. Sendo assim, Jesus morreu, entregou o seu espírito às 3 da tarde, às 15 horas. Portanto, sexta-feira, no início da tarde, primeiro dia. Após as 18 horas, 6 da tarde, o que para nós ainda é sexta-feira, na época já era considerado sábado, portanto, o segundo dia. E no sábado, após as 18 horas, na época já era outro dia, ou seja, domingo, portanto, o terceiro dia. A Semana Santa nos faz refletir sobre a Páscoa. Páscoa significa passagem. É a passagem dos israelitas através do Mar Vermelho, libertando-se da escravidão do Egito.
é a passagem de Jesus da morte para a vida, libertando-nos da morte eterna. Que nós possamos também fazer essa passagem, esta Páscoa, a libertação dos nossos vícios, de nossos defeitos e consigamos ser cada vez melhores, vivendo a vida em plenitude com as bênçãos e com as graças de Deus. Porque assim nós um dia teremos a nossa Páscoa feliz. Que assim como Jesus possamos cumprir a nossa missão neste mundo, entregando o nosso espírito, nossa vida, todos os dias nas mãos de Deus, para que seja feita a sua vontade. E desta forma possamos cumprir a nossa jornada e entrar na Páscoa eterna. Que assim seja. Amém.